Olá, boa tarde. Tô só ajeitando aqui para fazer também a para fazer a transmissão também pelo Insta. Tô terminando aqui, a gente já começa. Só mais um minutinho. Eu vou tentar aqui mais uma vez pelo Insta e se eventualmente eu não conseguir, eu vou a gente vai manter só pelo Facebook, tá? Aninha tá aí, né? Minha linda. Tá ok o som, amore? Pedi pra minha fofucha me ajudar aqui, que hoje especialmente estou sozinha, fisicamente. Aí pedi pra minha Aninha me ajudar. E eu vou seguir tentando aqui. Acho que não tenho certeza, a gente vai conseguir pelo Insta também. Ah, Bárbara, que amada. Ah, Aninha, já tá ok, né? Tá baixo? Ah, Débora, tá baixo, é? Melhorou? Me diga se melhorou. Eu vou tentar mais uma vez aqui pelo Insta. Se não, a gente segue, tá? Pelo Facebook e vida que segue. Pois é. Sabe que não tá rolando mesmo aqui não. Vamos ver. Ah, Insta. É, não está rolando pelo Insta. Então, não vai rolar pelo Insta. Então vamos seguir aqui pelo Facebook, que tá garantido, né? Aí depois eu vejo o que pode estar acontecendo aqui. Vamos lá. Então pronto. Vida que segue, vamos assim. Então, não vai gravar pelo Insta, estamos aqui no Facebook, tá ótimo. Depois eu dou um jeito. Tá baixo ainda o som. Eu tô dando uma olhada aqui no. Eu tô acessando aqui o, o chat, então se alguém puder me dizer se tá baixo, tá ótimo. Aqui, minha amada. Aninha, não tá rolando, amor. Eu fiz isso no Stories, transmissão ao vivo, não tá rolando. Então, vamos que vamos, tá? Então, pronto. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Não sei quem tá chegando agora, não sei quem já acompanhou as lives de agosto. Mas, então, retomando um pouquinho, agosto, a convite do Instituto Planeta Vida, que eu sou muito grata e aproveito para agradecer aqui mais uma vez. Eu recebi o convite para estar todas as quartas-feiras ao vivo e elaborei um mini curso para entregar no mês de agosto. E aí as lives aconteciam na página do Instituto Planeta Vida. A ideia era realmente um curso mesmo, né? Então, as quartas-feiras elas foram desenhadas da seguinte forma. A gente falou, inclusive fica aqui um convite para quem não assistiu, voltar os vídeos e assistir, porque particularmente acho que ficaram bem preciosos.
Na primeira quarta-feira de agosto, a gente falou um pouquinho sobre o sono, né? Para falar da importância do bem-estar físico, né? Porque o bem-estar físico nos leva a um bem-estar mental e alinha o nosso emocional. Depois, numa outra quarta-feira, na segunda quarta-feira de agosto, a gente falou da água, né? Como um veículo para serenidade e tudo mais. Quarta-feira retrasada, a gente teve uma conversa incrível sobre meditação e trazendo, inclusive, fundamentando a meditação em leis universais, né? E aí fazendo essa conexão de o que a gente pensa, a gente sente, a gente se coloca em movimento e então a gente tem um resultado disso. Foi bem show. E semana passada transbordamos com a gratidão, que é a linguagem do universo para prosperidade e abundância, né? Então, foram encontros muito lindos assim, divinos mesmo, né? Sob meu ponto de vista. E eu fico na torcida para que alguém tenha colocado em prática. Hoje tive stories de uma amiga que colocou em prática. Semana passada a gente falou uma frase de bastante efeito, né, de um filósofo árabe, que eu falei que eu não vou me arriscar a falar o nome dele, e eu vou seguir não me arriscando a falar o nome dele, mas ele tem aquele dizer bem especial, assim, que fala que o conhecimento, ele é um tesouro, mas é a prática que abre todas as portas, né, a prática. E essa minha amiga colocou em prática o caderninho de gratidão, postou no Stories. Ai, meu coração se derreteu hoje quando eu vi. Então eu sigo aqui na torcida para que quem tenha acompanhado os vídeos e se algo tocou assim o coração, você tenha se colocado em movimento, você tenha se comprometido, né, com uma atitude. E, ai, Mi, tô vendo a Mi falando aqui no chat que não tá no Insta, né? Pois é, amiga, eu tentei fazer ao vivo, mas não rolou, então vamos aqui, tá? Foi por isso. Então, de novo, eu sigo na torcida para que as pessoas tenham se colocado em movimento, quem se comprometeu, enfim, que se interessou de alguma forma. E esses encontros de agosto falaram tanto com o meu coração, tanto mesmo, que eu decidi seguir esses encontros e fazer todas as quartas-feiras, às 18h30, uma fala aqui com o coração. Então, em agosto, a ideia lá é que realmente fosse a ideia não, né? O que foi entregue, o que eu entreguei foi realmente um curso, então tinha um formato um pouquinho mais formal e 1 hora de duração. E a ideia aqui, as próximas quartas-feiras, é que seja uma conversa, algo um pouco mais fluido e inclusive menorzinho. Acredito que quarta-feira que vem eu consiga destravar o Insta, entender o que aconteceu, então vai estar lá no Insta também. Se não tiver no Insta, tudo bem, vai estar aqui no Facebook, porque eu já aprendi aqui, já tô, né, super íntima. Para quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu e as tecnologias, nós temos um relacionamento assim meio, né? Eu vou tateando aqui a colar, mas não sou aquela pessoa mega ultra tecnológica. Então eu tô segura, e sou touro com capricórnio, me sinto segura já aqui no Facebook, então eu vou seguir por aqui, porque aqui eu sei onde eu tô pisando, mas vou continuar eu vou continuar nesse desafio de fazer Facebook e Insta. Semana que vem a gente chega lá. No final de hoje, dessa conversinha de hoje, vou fazer um convite muito especial de algo que eu já lancei para algumas pessoas muito próximas essa semana. Vou lançar aqui oficialmente e daí vou colocar também no Insta mais detalhes. Então fique, no finalzinho vai ter esse convite mágico. Então, ok. Bom, no curso, né, de agosto, eu sempre falava assim, tá, quem sou eu? Acredito que aqui, hoje, nesse bate-papo, a grande maioria me conheça, tá aqui, né, na minha página, tá na página no Facebook e tudo, vai estar no Insta também, então praticamente todo mundo me conhece, mas, um resumão, meu nome é Maria Cândida, meu apelido é Milil, desde bebezinha, graças à minha irmã mais velha, e eu amo esse apelido, e é assim como a maior parte das pessoas me chama. Tecnicamente sou formada em administração de empresas, trabalhei em grandes empresas, corporações, né, multinacionais do ramo de telecomunicações por muitos anos. Estou empreendedora nos últimos 8 anos, sou aromaterapeuta formada e atuante, apaixonadíssima pela aromaterapia.
Mas esse compartilhar aqui que aconteceu em agosto e vai seguir, na verdade é fruto de uma vida assim de estudo, né? De pesquisa, de livros, de vivências, de muitos cursos e principalmente de eu colocar em prática na minha própria vida e ver transformações acontecendo, né? Comigo, com pessoas próximas. Então eu senti mesmo esse no coração mesmo esse chamado de compartilhar, né? São práticas simples, como eu sempre falo, né? Práticas simples e óbvias, mas que quando a gente se determina a colocar em movimento, elas transformam mesmo, né? A nossa vida no dia a dia. E então esse compartilhar vem muito dessa experiência minha na minha vida, né? E o que eu faço mesmo no todo dia. Ah, que este nosso encontro seja transformador, prazeroso para mim, para cada um de vocês. Gratidão por este aqui agora. O Deus que há em mim, saúda o Deus que há em ti. Eu honro a beleza, o amor, a verdade e a paz dentro de você. Como eu comentei, saindo um pouco daquele momento, né? Daquele momento não, daquele movimento do curso de agosto. A ideia aqui é uma conversa mais fluida. E o que eu trouxe para conversar hoje, para compartilhar com vocês, não sei, a maior parte aqui me acompanha também no Insta, né? No Isto Fala com o meu coração. E talvez tenha percebido que semana passada eu postei no Stories eu postei assim que eu estava me despedindo de uma mulher muito incrível e dando as boas-vindas para uma outra mulher extraordinária na minha vida, né? O que significa isso? Eu estava terminando um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, e vou começar, não comecei ainda, foi uma semana bem agitada, mas vou começar o livro da Michelle Obama. E, e o assunto que eu quero trazer hoje, compartilhar, é justamente desse livro. Ai, Onder! Oh, amada! O assunto que eu quero compartilhar aqui hoje é justamente desse livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E é um assunto bastante polêmico, né? E um assunto que deixa a gente um pouco até assim meio desconfortável, porque é sobre vulnerabilidade e sobre vergonha. E eu trouxe, assim, eu senti mesmo de trazer esse assunto hoje e, e foi incrível, né? Porque eu tava com a ideia de trazer esse assunto, comecei a escrever a respeito para conversar hoje e fui acompanhar o Insta de uma mulher que eu super admiro e amo de paixão, que é a Júlia. E ela, justamente hoje de manhãzinha, eu acordei bem cedo para o meu yoga, para minha meditação e depois, né, para chamar as meninas e começar o dia. E bem cedinho eu fui ver e tinha um vídeo da Júlia falando exatamente esse tema que eu já estava desenhando desde segunda-feira para trazer. Então, assim, se isso não é, né, um recado, o que é um recado, né? O que é um sinal do universo? E e aí, e aí que assim veio esse assunto para eu trazer, até por uma experiência pessoal, e é isso, né? É esse compartilhar é muito meu, é muito do que eu experiencio, do que dá certo, do que não dá certo. E porque ultimamente muitas de nós, e eu falo por mim mesma, estamos nos expondo mais, né? Às redes sociais. E até profissionalmente. E sim, é o meu caso. E aí quando você ousa, né, dar esse passo, porque eu acho que sim, precisa de coragem para isso, né? Vem aquela questão, tá, e aí? E as críticas não legais, né? E tem até nome para isso, né? E os haters de plantão. E quando vier aquele comentário nada construtivo, inclusive jocoso e pejorativo, algo assim, como que a gente lida com isso?
Então, assim, num primeiro momento, assim, o que mais fala com o meu coração, e é uma verdade, eu acredito muito nisso, é que essa crítica, né, nada mais é do que uma projeção do emissor, né? Tem muito mais a ver com quem está colocando aquilo em movimento do que do receptor. Aquela célebre, né, frase assim: quando João me fala de Pedro, sei muito mais de João do que de Pedro. A gente faz muito isso, todos nós fazemos, né? Só que a gente tenta estar mais consciente disso e cuidar. Mas é isso, a gente se projeta muito na pessoa. Então, uma crítica, principalmente se ela não é uma crítica construtiva, uma crítica interessante, porque as críticas construtivas, elas são fundamentais. Num dos vídeos aqui, não dá nem pra dizer que é uma crítica, mas enfim, eu tive um toque do tipo, olha, o som tá muito baixo. Isso é muito importante para mim. Então, tem críticas, em geral, que são muito boas, né? As construtivas, elas são construtivas, edificantes. Mas tem aquelas que não são. E sim, eu entendo que isso é muito mais da pessoa do que de quem está recebendo, e a gente deve ou não, e cabe a você que está sendo criticado aceitar ou não isso para si. Mas a Brené Brown, ela traz no livro dela um outro ponto de vista que eu particularmente achei fascinante, que é o seguinte, inclusive, esse ponto de vista ela adotou através de uma experiência bastante desafiadora que ela mesma teve. Então a experiência dela foi a seguinte. Um parênteses. Para quem não leu esse livro, fica aqui a dica. Eu sempre dou dica de livro, né? Fica aqui a dica de se falar com o teu coração, A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, um livro fascinante. Se eventualmente você não é muito de ler, tem uma palestra dela na Netflix, uma palestra de 1 hora. Vale a pena cada minuto dessa palestra. Então, se você não tiver muito afim de ler, assista essa palestra, é fantástica. Voltando. Então, qual a experiência que ela teve, né? Ela que estuda vergonha e vulnerabilidade há décadas. Bom, ela foi convidada para iniciar, assim, né, para fazer a primeira palestra daquele TED Talk em Houston, né? E aí, ok, para falar sobre vulnerabilidade, porque é a área de atuação dela, né? Ela pesquisa sobre isso há muito tempo. E aí, ok, a palestra, ela se colocou no palco, né, para falar sobre vulnerabilidade, mas na realidade era uma vulnerabilidade meio controladinha, assim, né? Por quê? Era uma palestra para mais ou menos umas 500 pessoas e das quais aproximadamente 100 ela já conhecia. Então, ok. Aí ela. Gratidão, Flavito. Isso mesmo, esse livro. E aí, beleza. Então, era uma palestra, ela estava ali falando sobre vulnerabilidade, inclusive ela combinou com o marido que ela não ia falar nada do jeito que ela costumava falar, né? Ela ia mudar completamente, ela ia ousar e realmente se colocar vulnerável nesse movimento. E ok. Até então, aquele ambiente controlado, ela falou, bom, se eu fizer uma besteira muito grande naqueles 20 minutos, passou uma semana, 2 semanas, ninguém mais lembra, a vida que segue, né? Só que não. Os responsáveis pela essa plataforma, né, falaram de forma muito alegre, entusiasmada, contaram para ela que essa palestra estava na internet. Ou seja, tá, o céu é o limite. E aí ela entrou em pânico, porque uma palestra em que ela se colocou completamente vulnerável para 500 pessoas, sendo que talvez 300 ou 400 fossem novidade para ela, viralizou e inclusive é uma das palestras mais visualizadas até hoje. E isso mexeu muito com ela. E ela fez o que ela fala mesmo, né? Que ninguém nunca deveria fazer. Ela estava em pânico e o que ela fez? Foi lá olhar os comentários. E aí, aqui eu vou pegar até um gancho com o vídeo que a gente falou sobre meditação e até a gratidão também, que é a lei da atração, né? A gente se coloca ali num movimento de vibração, de ressonância, e a gente vai atrair mais do mesmo. Ela estava em pânico, ela estava desesperada. E quando ela foi olhar os comentários, obviamente ela se conectou com o quê? Com os comentários ruins, nada edificantes, pejorativos mesmo, bem rudes, bem grosseiros.
E aí ela ficou apavorada. Ela disse que, inclusive, ela nunca assistiu essa palestra até hoje, né? Eu acredito que ainda seja um dos momentos mais desafiadores da carreira dela, bem interessante. E, e aí, como que ela saiu disso, né? Qual foi o pulo do gato, assim, que ela teve, que eu achei fascinante, e ela divide com a gente no livro. O pulo do gato dela foi justamente quando ela entrou em contato com o discurso de Ted Roosevelt, ele fez esse discurso na Sorbonne, dia 23 de abril de 1910. Então você imagina, né? Não tinha internet, não tinha hater, não tinha nada. E ele trouxe já essa mensagem que foi o que levantou ela, que deu esse glim, assim, essa chave da virada na vida dela, né? Sobre isso, sobre esse tipo de crítica não construtiva. E eu vou ler aqui para vocês porque o discurso é belíssimo, é curtinho. O discurso se chama O Homem na Arena e é assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, esse discurso irretocável, né, de 1910, que ajudou ela a dar essa guinada de deliberadamente escolher, né, o que ela ia tomar para si, o que ela ia aceitar, né, como crítica. E ela porque ela até comenta, né, às vezes a gente, numa situação dessa, a primeira reação talvez seja assim, mas dar de ombros e pensar ou falar. Mas eu não tô nem aí pro que pensam ou pro que dizem. E ela, de forma muito sábia, nos prova que estamos sim, a gente está sim preocupado com o que pensam e com o que dizem. Pelo simples fato, e isso tudo embasado em pesquisa, porque ela é uma pesquisadora, né? E sim, a gente está sim preocupado com o que pensam e com o que dizem, porque nós somos seres humanos. E é intrínseco ao ser humano ser aceito, ser amado, faz parte, né? A gente precisa disso, de se sentir aceito e amado. Então, qualquer tipo de rejeição dói sim. Então, por mais que a gente tente dar de ombros e falar, eu não me importo, não tô nem aí pro que digam, isso não é uma atitude que de fato vai transformar o que está acontecendo, né? Agora, se a gente deliberadamente escolher olhar para aquela situação e de fato avaliar se ela deve ser aceita e levada em consideração, né? É um movimento ativo esse. Aí muda tudo. Nesse livro dela também, ela ela esclarece alguns sentimentos de uma maneira que eu particularmente achei assim incrível. Inclusive, ela sugere que a gente mantenha esse tipo que a gente mantenha esse tipo não, que a gente esclareça isso com os nossos filhos, que é distinguir de maneira bem clara o que é vergonha, de culpa e de constrangimento. Então, ela descreve isso de maneira bem clara porque muda tudo. E por que muda tudo, né? Eu amei, assim, quando ela descreveu e eu, inclusive, tive essa conversa aqui em casa com as minhas filhas. Então, claro, a ideia aqui não é ressaltar, reforçar ou enaltecer a culpa, não é isso. Mas a culpa, diferente da vergonha, ela nos coloca autores, agentes de uma possível mudança. E por quê? Vamos supor
que algo saia errado do que você gostaria, né? Vamos ser bem claros. Vamos supor que você tenha feito uma atitude não legal mesmo, né? Um desvio de conduta, você falou mal de alguém, xingou. Vamos pegar uma coisa assim, você xingou mesmo alguém. Tipo, uma atitude assim, bem não legal mesmo, né? Ok. Então, você teve uma atitude realmente não legal. Se é a vergonha que entra em cena, se é ela que põe as suas garras neste momento em que você faz algo não legal, qual é a sensação, qual é o sentimento, a leitura que a gente tem da história? Eu sou má. Eu sou ruim. Então, quando a vergonha assume o comando, essa é a leitura que a gente faz da situação. Se a culpa assume o comando, a leitura que eu faço é assim: é, não foi legal, né? Eu fiz uma M, não fiz uma coisa legal, mas ok, eu fiz algo não legal, né? Eu tive uma atitude não boa, eu me descolo do erro. A vergonha me coloca sendo o erro. Ela me coloca exatamente naquele lugar, né? Quando eu sinto a culpa, de novo, aqui não é para enaltecer, para a gente ficar sentindo culpa, mas quando a gente se descola do erro, eu me coloco agente de uma mudança. Eu errei, ok, eu me sinto culpada, eu consigo resolver, transmutar, pedir desculpa e largar a culpa lá. Agora a vergonha me coloca diretamente como o erro em si. E o constrangimento, né, para trazer aqui os 3 conceitos que ela descreve bem. O constrangimento, o mais light de todos, é aquilo que a gente faz, dá aquela vergonhinha assim, né, aquele rubor, mas que tudo bem, a gente sabe que foi um ato falho ali, foi uma situação momentânea que todo mundo faz, então aquele clássico assim que eu particularmente já fiz e já me senti muito constrangida, que é você olhar para uma pessoa e falar: ai, que legal, é para quando, neném? E a pessoa não estava grávida. Então, sim, é um constrangimento. Eu não me senti culpada e não me senti a pessoa errada. Foi um constrangimento, passou. Agora, é muito importante pontuar a vergonha, a gente ter bem claro na nossa mente a vergonha e a culpa, porque quando a gente perceber que quem está pondo as garras naquela situação, no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento, é a vergonha, a gente tem que colocá-la de lado mesmo. Então falar, ok, vergonha, não, ok, tá tudo bem, só que fica aí, eu trago, vem culpa, você vem, né? Eu errei, assumo, vou resolver, mas vergonha não, eu não sou esse erro, né? Porque se a gente é esse erro e a gente se desempodera da mudança, automaticamente eu me descolo da minha necessidade fundamental de estar aceito, de ser aceito e ser amado. Então isso realmente é muito grave. A mudança, inclusive, nos faz querer esconder aquela situação. E a culpa não, a culpa você traz, pega um pouquinho da coragem ali, você divide com outra pessoa, você vai lá, se desculpa, e vida que segue. A vergonha ela não dá espaço para isso. Então, por isso que eu trago aqui que é muito importante pontuar esses 3 conceitos e sentimentos mesmo, e a gente ficar muito alerta do que é que tá, qual deles tá assumindo, né, a cena quando algo acontecer. E voltando para quem está se expondo mais e se colocando na arena da vida, né, e se expondo, quando vier uma crítica, principalmente nesse formato, né? Uma crítica não edificante, uma crítica não construtiva, faça para si mesmo perguntas edificantes, né? O que significa isso? Olhe para a situação e pergunte para si mesmo: essa pessoa é alguém que eu amo ou me ama? Essa pessoa que pôs esse comentário não legal é alguém que eu admiro? E mais importante ainda, né, que eu acho que é a mais importante de todas, essa pessoa está na arena da vida? Ela está se colocando em movimento? Ela está dando a cara a tapa? Ela está agindo e vivendo deliberadamente com coragem, né? E com aquilo que fala com o coração, porque precisa de coragem para a gente seguir o que a gente veio fazer aqui de verdade, né? Então essa pessoa ela está nesse lugar e aí vem a resposta, né?
Como diz o livro Essencialismo, que eu também já sugeri aqui, que é um livro incrível. Se a resposta para essas perguntas edificantes não for um sim absoluto, é um não solene. Porque como a própria Brené Brown diz, quem te ama não está apontando o dedo para você. Quem te ama tá lá, na arena da vida. Tá lá com você. Sangue, suor e lágrima, junto do seu lado na arena. Gratidão por estar aqui. Gratidão pelo seu tempo. Esteja bem, seja feliz. Ouse estar na arena da vida. Ouse seguir aquilo que fala com o seu coração. E como eu falei, vou aproveitar esse tempinho para fazer um convite. Nós já lançamos semana passada, não, essa semana. Essa semana a gente lançou, eu já lancei para algumas pessoas, pontualmente, pessoas de um grupo mais próximo, mas eu vou lançar agora no Instagram e vou colocar aqui no Facebook também, um grupo que a gente está criando, que vai iniciar semana que vem, quarta-feira, no dia 9. Então, as inscrições, elas têm que acontecer até no máximo no dia 8, na terça, às 16 horas. Isso vai estar tudo detalhado. É um grupo que vai trabalhar junto durante 90 dias para se colocar em movimento e ouvir a fala do seu coração. É uma egrégora mesmo, que vai colocar em prática no dia a dia atitudes que fazem com que a gente tire os sonhos da nossa cabeça, coloque no papel e de fato realize. Então, se você tem a sensação de que o ano está acabando e você está com alguma angústia, assim, porque você fez pouco ou o que você fez não estava totalmente alinhado, esse grupo vai estar trabalhando exatamente para isso. Então, se você se interessar, se você sentir o chamado, venha, porque é uma egrégora belíssima. Foi totalmente inspirada em alguém que eu amo muito e que acho que está por aqui ainda, a Débora. E ela está no grupo, nós já temos algumas pessoas no grupo. Então, se você sentir, vem com a gente, porque é um movimento muito lindo. E eu posso te assegurar que é a chave da sua vida. Boa noite. Até quarta-feira que vem.